É um grande prazer a gente hoje receber vocês aqui na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e iniciar esse programa que surgiu de uma ideia a partir de uma conversa que o Frei teve aqui conosco na Procuradoria, indicando as dificuldades, né, que enfim, estavam sendo percebidas ainda no efetivo ingresso, né, dos beneficiários das cotas nos concursos públicos, que infelizmente a gente ainda percebe que são poucos os candidatos que conseguem de fato se beneficiar e acessar aos cargos públicos, enfim, e fazer valer, se beneficiarem de fato das cotas. Hoje, a gente inclusive publicou, né, um edital aqui com o resultado do nosso programa de residência aqui na Procuradoria-Geral do Estado, e mais uma vez, não tivemos nenhum candidato que tenha se beneficiado das cotas no nosso programa de residência. Essa foi a primeira vez. Mas isso é um dado, enfim, que, mais uma vez, confirma a nossa iniciativa e confirma a necessidade de a gente pensar agora numa nova etapa, num novo... quais são os passos daqui para frente. Então, o Estado, enfim, desde então, o Estado do Rio de Janeiro, aqui a Procuradoria-Geral do Estado, com a nossa Procuradora-Geral, a doutora Lúcia Leia, com o pioneirismo aqui do trabalho que também foi feito pelo doutor Augusto Werneck, sempre foi um pioneiro aí nas nossas ações enfim, relacionadas à promoção de igualdade material, e, enfim, tocando as ações afirmativas e programas de ação afirmativa. E aí, enfim, a partir de uma conversa que a gente teve aqui com o Frei veio, demandou aqui a Procuradoria, vamos repensar nesse novo momento, o que a gente pode fazer daqui para frente para que, de fato, os nossos irmãos, assim, sejam beneficiados e consigam acessar esses cargos nos concursos. E aí, enfim, fomos para casa, eu fiquei pensando, e falei, uma coisa que de fato a gente pode fazer, acho que seria um compromisso de todos os órgãos públicos, que a gente possa de alguma maneira transmitir aquilo que a gente tem e qual é a nossa expertise. No caso aqui da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, é uma expertise no conhecimento jurídico. Então, acho que se a gente puder começar a plantar esse embrião aí de uma revolução pelo conhecimento, e que a gente possa de fato transmitir conhecimento para que, enfim, a gente possa, com o tempo, qualificar todos vocês enfim, gerar aqui um caminho, abertura de caminhos para que a gente construa, então, aí, de fato, uma sociedade mais isonômica. Enfim, acho que a gente vai estar atingindo aí o nosso objetivo e, enfim, vamos comemorar muito aí os resultados. Então, enfim, é uma felicidade enorme ter vocês mais uma vez. Eu vou, sem mais delongas, abrir aqui, enfim, a palavra ao Frei Davi e depois ao nosso querido José Carlos, para passar um pequeno panorama do nosso programa. Então, iniciamos aqui o início dessa primeira etapa com o nosso querido Dr. Augusto Werneck para a exposição da palestra de hoje. Enfim, muito obrigado. Obrigado. Saúdo a todos, saudando especialmente ao Ciro, que abraçou esse desafio com muito carinho. Ciro, obrigado. A doutora Lúcia Leia, que desde o começo tem sido uma ferramenta de Deus nesta Procuradoria-Geral. Lembrar a vocês que esta luta pelo direito do negro em parceria com a Procuradoria-Geral é antiga. A primeiríssima lei de cotas do Brasil, foi a da UERJ, foi gestada com muita intensidade, muitas reuniões com o Werneck e todos os procuradores aí envolvidos. E para minha surpresa, Werneck, hoje, abrindo o jornal O Globo de hoje, uma página inteira, ação de fraude em cotas, uma página inteira
onde a UERJ está agora, depois de muita pressão da Procuradoria, pressão nossa, a UERJ decidiu expulsar uma pessoa lá que fraudou, uma pessoa branca que fraudou as cotas como sendo negra. Então, para nós é motivo de alegria ver que está tendo ação, a firmeza das entidades sociais negras que lutam pelo direito nosso que está sendo negado até então, e quando o direito vem, outros tomam em nossa frente usando artimanhas. Também dizer com alegria que ao abrir o jornal Folha Dirigida de hoje, encontrei PGE Rio de Janeiro, inicia programa de acesso e inclusão social. Tem um artigo na Folha Dirigida de hoje. Quem sabe levante o braço, que a Escola Mário Introdutor já tem cota para negro. Pouca gente sabe, isso aí é preocupante. A Escola do Espírito Santo também já tem cota para negro, e nosso plano é, a partir da experiência daqui, dizer, ó, não basta cotas. Queremos também um plano de formação voltado para a comunidade negra. Obrigado. Agradecer e enaltecer a atitude da nossa querida Procuradora-Geral, doutora Lúcia Leia, e do nosso querido Ciro, subprocurador-geral no gabinete, que encamparam essa ideia, tocaram esse barco adiante, né, sem a iniciativa política do gabinete de chamar para si esse projeto. Sejur nada poderia fazer. Eu sou um simples procurador assistente do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria. A mim me coube a prazerosa, mas às vezes... tornar real esse projeto, enfim, que a mim me coube a espinhosa tarefa de conduzir... A gente muitas vezes sonha, mas a gente precisa também de gente que execute. Enfim, não, mas a mim coube às vezes a antipática tarefa de cobrar documentos, enfim, exigir prazos, etc. e tal, mas porque infelizmente a gente está no órgão público e formalidades têm que ser cumpridas. Então, o Sejur, infelizmente, acaba sendo a ponta do iceberg nessa história. Mas, enfim, só para aproveitar a presença do Frei Davi e evocando aqui a frase do São Francisco de Assis, né, que eu acho um santo muito ecumênico, e a oração muito ecumênica, né? É uma coisa que transcende religião, transcende nacionalidade, transcende tudo. É um santo universal. E aquela frase bonita dele, Senhor, fazer um instrumento de vossa paz. Né? Então eu me sinto assim, muito feliz de poder ter sido um pouquinho, né, uma areia nesse deserto aí, de ter sido um instrumento também para a concretização desse programa. Vocês que estão aqui hoje já são vencedores, em grande medida, né? E só o fato de assistir essas palestras, o programa das palestras é muito bom, o conteúdo jurídico que vai ser lecionado aqui, já nesses seis primeiros encontros, já vai fazer uma diferença muito grande na vida de cada um, né? Vocês vão receber a cada palestra um texto básico, já impresso, a gente vai indicar a fonte de onde o texto foi retirado. Hoje é uma decisão judicial, né? Isso foi coletado no site do Supremo Tribunal Federal. Em outras palestras vai haver capítulos de livros. Então vocês vão formar um pequeno livro com os textos que vão ser fornecidos aqui, né, impressos e com uma folha de rosto explicando a fonte, como fonte de estudo também para vocês. Então, essa oportunidade já na primeira etapa do País PGE já é assim, um diferencial muito importante, né? A gente selecionou palestrantes assim, de ponta, a começar pelo nosso querido Werneck aqui hoje, que é o grande trator do País PGE. Eu me retiro daqui a pouco. Eu agradeço também a participação do Werneck e muito obrigado. Brevemente, antes de eu começar, né, eu quero registrar aqui a presença nessa mesa, né, do amálgama, né, a mistura que fez com que esse curso fosse possível, né? E esse curso, porque esse curso é o resultado de uma série de iniciativas que a Procuradoria-Geral do Estado vem tomando acerca da matéria de ação afirmativa, desde que começou a defender a primeira lei de cotas. Depois elaborou a segunda lei de cotas de acesso, né,
reserva de vagas para estudantes nas universidades estaduais. Depois elaborou a terceira lei de cotas. Depois elaborou a legislação de cotas para ingresso no serviço público estadual. Depois, introduziu o sistema de cotas nos concursos para estagiário, para residente jurídico, para procurador do Estado e para o quadro auxiliar da Procuradoria-Geral do Estado. E, finalmente, entendendo que o sistema de cotas não pode se transformar numa formalidade, entendemos que deveria haver um curso como esse, para que nós pudéssemos aprofundar ao máximo as condições de igualdade para que as oportunidades oferecidas pudessem efetivamente ser exercidas. Essa trajetória é uma trajetória que marcou esse amálgama, como eu disse. O Frei Davi, como representante da sociedade civil, como representante do movimento popular, que conseguiu convencer a instituição, que é a Procuradoria-Geral do Estado, a assumir de maneira tão radical esse tipo de proposição e essa visão de futuro. Eu sou um dos participantes dentro da Procuradoria-Geral desse movimento. Então nós vemos hoje os colegas mais novos assumirem decididamente, radicalmente essa causa, e isso é que dá a medida de algum acerto que houve no passado. É o fato da ideia estar sendo recebida no futuro. Então é muito bom que haja o José Carlos, que haja o Ciro, que haja o Leonardo Matito, que haja, como já o Flávio Villeman, o Fernando Barbalho, a Roberta, o Pedro Slavinsky, tantos e tantos colegas que em determinado momento cuidaram disso. Hoje, nós temos, sob a condução da nossa Procuradora-Geral, a certeza de que esse assunto, essa matéria, esse tema se institucionalizou definitivamente e que hoje integra a história da Procuradoria-Geral do Estado. É muito importante para a nossa instituição que nós tenhamos sido a primeira instituição jurídica do Brasil a assumir uma política integral de ações afirmativas. Porque nós sabemos que esse mecanismo de reparação e reconhecimento vai fazer bem à instituição. Quem já leu o voto do ministro Lewandowski viu uma citação preciosa de um grande filósofo do direito alemão, Jürgen Habermas, no qual ele justamente assinala a possibilidade de se construir uma nova elite. Nós que fomos a primeira instituição da advocacia pública do Brasil a ter concurso público, assim, quase 60 anos depois do nosso primeiro concurso público, vamos dar esse passo, vamos criar uma meritocracia justa dentro da Procuradoria-Geral do Estado. Vocês são, protagonistas dessa história, especialmente singular no plano das instituições jurídicas brasileiras. E assim constroem a história daquilo que nós vamos tratar hoje aqui, que é a história da igualdade. E quando se realiza, no âmbito do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, dentro de um órgão que é a Procuradoria-Geral do Estado, que faz parte do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, vocês rapidamente verificam que estão vinculados de algum modo a uma instância que é da administração pública. E por outro lado, quando vocês se inscreveram no pressuposto de que havia um nível de exclusão social em relação a pessoas que tinham a sua história de vida, vocês viram que se estava
realizando alguma coisa que a Constituição brasileira previu ao dizer que era um objetivo fundamental da República, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Essa é uma pequena demonstração de como, né, administração e Constituição devem andar juntas. E de como a administração pública foi, né, enfim, concebida para concretizar a Constituição. Mas nem sempre foi assim. Por que é que o direito constitucional não conteve sempre o direito administrativo? E isso tem uma explicação muito simples, né? Nós vamos conhecer constituições, né, no modelo que hoje nós conhecemos, né, seja, constituições que foram criadas a partir do liberalismo, constituições que foram criadas, né, a partir dos movimentos, né, do racionalismo iluminista, constituições, né, que pretenderam dividir o poder do Estado em função da ascensão da burguesia. Essas constituições surgiram a partir do final do século XVIII. E elas significam uma etapa da civilização. Por quê? Porque a partir de então, né, convencionou-se e admitiu-se que os estados soberanos são governados num Estado de Direito a partir da Constituição. Antes não era assim, antes não havia Constituição. Mas havia governo, havia Estado, havia relações jurídicas entre o Estado e as pessoas. O rei ordenava o recrutamento, ia todo mundo para a guerra. O rei cobrava imposto, as pessoas tinham que pagar. O rei vendia cargos públicos, as pessoas, né, que eram interessadas em entrar para o serviço público, né, em vez de fazer um concurso, pagavam. Ou às vezes eram simplesmente escolhidas. Mas não há dúvida de que havia administração pública. Todavia, não existia o direito constitucional. E havia, evidentemente, um desejo de igualdade latente nas pessoas. E não havia Constituição para prover essa igualdade. Então a igualdade tinha a sua única mediação nas estruturas administrativas que o Estado teve, né, originalmente. Desde que existe a história, desde que nós podemos falar em tempo histórico. E, claro, instituições laterais ao Estado, que também funcionavam e que também, de alguma maneira, interferiam na igualdade. É o caso das religiões e das respectivas igrejas. Então, se nós formos voltar, por exemplo, né, aos estados africanos, é muito importante, um dos pontos que são básicos no voto do ministro Lewandowski, né? E quando a gente trabalha a partir de um caso de referência, vocês vão ver isso em muitas aulas, né? Eu estou falando aqui, estou contando para vocês e descrevendo historicamente, né, e abstratamente o tema, e vou ao caso concreto, vou ao caso de referência. E vou voltar para lá, e vou voltar para cá, para que vocês saibam a utilidade do caso concreto em relação a essas questões mais abstratas. Vocês verão, né, uma citação de um grande jurista português, né, e é fácil vocês lembrarem ele, porque ele é português e chama Espanha, né, Antônio Manuel Espanha, né, que justamente trata do problema do eurocentrismo. Então, né, o ministro utiliza esse fundamento, né, ou seja, né, repudiar que o Brasil, né, tenha na interpretação jurídica o pressuposto do eurocentrismo. Né? O eurocentrismo é uma forma de embranquecimento, porque o eurocentrismo suprime todas as outras raízes que teve o Brasil. O Brasil não é um produto da cultura europeia. O Brasil não é um produto exclusivo da cultura romano-germânica. O Brasil não é um produto exclusivo da tradição judaico-cristã.
podemos acreditar nisso nesse momento. Fazer esse exercício significa, né, buscar essas outras raízes sempre que nós estejamos estudando alguma coisa para as quais elas sejam relevantes. Como, por exemplo, discutir as raízes da desigualdade. Né? Nós vamos encontrar, por exemplo, em estados africanos, grandes fundamentos da desigualdade. O Egito, né, tinha aquela estratificação, né, bastante rígida. Né? Daí o fato, né, formidável de José ter se transformado, né, ter entrado para a família real, né, tendo sido, né, um escravo estrangeiro. Tinha, né, os faraós, né, tinha os sacerdotes, tinha os militares, tinha os comerciantes, tinha, né, os servos e depois tinha os escravos. Vocês vão ver, né, e observar claramente que todas essas chamadas grandes civilizações tiveram, né, o escravismo como base. Por quê? Porque no modo de produção econômica, né, que mesmo se nós passássemos, né, do Egito, poderíamos usar o exemplo da Etiópia ou do Sudão, né, e fomos já para a civilização, né, mais próxima à civilização helênica, né, que rompe com o conceito, né, místico e mágico de explicação da ciência, né, que era típico dos africanos, e funda, né, um conceito que é o de episteme. Por isso vocês já ouviram falar em algum momento em epistemologia, né? A filosofia da ciência, ou seja, passa a se explicar tudo pela razão. Diferentemente do que, né, faziam também, né, algumas civilizações orientais. Como, por exemplo, e mais nitidamente a Índia. A China no confucionismo, né? Aí não havia um domínio exclusivo da razão. Mas em todos esses lugares havia desigualdade. E em todos esses lugares havia uma contrapartida da desigualdade, que era um desejo de igualdade. O escravo não queria ser escravo. Em nenhuma dessas situações. Então, nós vamos ver a Grécia se desenvolver, e desenvolver ideias de democracia, ideias de liberdade, apenas para os homens livres, excluindo os escravos. Até ideias radicais de participação, mas dentro, né, dessa estratificação. Veremos a mesma coisa em Roma, né, onde se torna nítida a distinção entre patrícios e plebeus, que vão formar uma base da pirâmide social, e mais abaixo ainda nós vamos encontrar os escravos. E vamos ver, né, vários e vários escritos preconizando a igualdade. E um grande momento na história da igualdade, né, que é o surgimento do cristianismo. E desde as explicações, né, da tradição judaica, por quê? Porque no ambiente em que todos são filhos de Deus, é difícil explicar que um seja diferente do outro hierarquicamente. Por isso, né, a importância dessa tradição na construção da igualdade. O próprio Islã, né, vai reafirmar essa ideia. E nas matrizes africanas religiosas que acabaram vindo para o Brasil, nós vamos ver também essa mesma ideia, na medida em que todo mundo, né, tem uma filiação, né, em relação ao orixá, que é igual ao outro, que é equivalente ao outro, e que faz com que, né, todos se considerem irmãos de fé. Então nós vamos ver, né, que as grandes matrizes, né, religiosas que nos formam e que informam, né, a evolução brasileira são, né, na verdade,
essencialmente ligadas à ideia de igualdade. E quando nós vemos essas matrizes religiosas se afastarem da ideia de igualdade, é por conta de questões econômicas, ou seja, da influência que a propriedade trouxe para religiões como, por exemplo, né, a religião judaica e o nosso catolicismo. À medida, né, em que a propriedade passou a ser, né, um valor essencial para o fiel e que aquela matriz religiosa passou a ser financiada pelo fiel que tinha mais dinheiro, ou passou a ser, né, grande proprietário de terra, grande proprietário de imóveis. Então, isso, né, na verdade, foi uma característica que historicizou, né? Quando eu falo historicizar, né, tornou diferente durante a história, né? Determinados valores são passados para nós, às vezes, como se fossem valores absolutos, né? A igualdade é um valor absoluto. É um valor absoluto se nós nos considerarmos hoje como sujeitos desse direito. Mas se nós formos ver na história, nós vamos ver que é um valor relativo. Por quê? Porque você sempre atingiu a igualdade, sempre houve desigualdade, né? Nós formos pensar na propriedade, né? A propriedade sempre foi diferente, né, durante toda a história. Se nós formos pensar na liberdade, a mesma coisa. Então é importante vocês saberem, né, que as origens da discussão sobre a desigualdade remontam a esse tempo, em que igreja e Estado eram misturados, né, em que havia, né, um sentimento religioso de igualdade, mas havia, né, uma ordem econômica profundamente desigual no modo de produção escravista. Os fatos que aconteceram na Idade Média, né, acentuaram a desigualdade institucional e trouxeram para a nossa experiência, né, administrativa, uma nota característica. Um grande sociólogo alemão chamado Max Weber, né, propôs que a administração pública tivesse uma distinção, né, a administração patrimonialista. Depois haveria uma evolução no sentido da administração burocrática, que é justamente a administração que corresponde ao Estado de Direito, né? A administração que parte, pelo menos, do pressuposto da igualdade formal. No patrimonialismo, confundia-se a fazenda real com as propriedades do rei, a fazenda estatal com as propriedades do rei. Tudo, né, era apropriável pelo monarca. Por isso a propriedade era relativa nessa altura dos acontecimentos. Era uma propriedade desprotegida. Vigia, então, né, um instituto jurídico que resolvia de modo terminal todas essas questões. O nome desse instituto é domínio eminente. E o grande estudo sobre essa questão foi feito por um dos mais eminentes procuradores do Estado, desses indivíduos que eu tenho grande orgulho de casualmente ser colega dele, que é Raimundo Fauro, no livro chamado Os Donos do Poder. Vocês devem ler assim nos 7, 8 primeiros capítulos do Dono do Poder, que tem muitos capítulos, é um livro grande, tá? A menção à formação do patrimonialismo no Brasil, né, nas suas origens, lá na Península Ibérica. Quando vocês pensam na Idade Média, né, pensam nos, né, ensinamentos de história que tiveram, rapidamente vocês pensam em feudalismo. O modo de produção, né, deixou de ser basicamente, né, através dos escravos e passa a haver uma nova classe, os servos da gleba, que vão trabalhar em cada feudo lá para o senhor feudal. Aí começa a haver comércio entre os feudos, né, e surgem as feiras, e aí surge a classe comerciante, a burguesia, né?
essa estrutura básica, né, se desfaz um pouco ou se acentua um pouco em alguns países. Alguns tiveram um feudalismo mais nítido, outros não tiveram feudalismo. Foi o caso de Portugal. Né? E quase completamente o caso da Espanha. Por que que isso aconteceu? Né? E essa primeira observação se deve a um grande historiador português do século XIX, Alexandre Herculano. O que que aconteceu nesse momento? Vocês vão ver, né, que Portugal estava invadido pelos árabes. A Península Ibérica estava invadida pelos árabes. A Península Ibérica era governada por uma instituição que era o Califado de Córdoba. Ver quantas fontes e quantas raízes nós temos, né? Nós não somos exclusivamente romanos, nós não somos exclusivamente católicos, nós não somos exclusivamente, né, negros, nós não somos exclusivamente índios, né? Portanto, nós não podemos negar nenhuma dessas fontes, né? E aí já é o primeiro exercício de igualdade, que é um exercício de igualdade intelectual. Saber que nenhuma dessas fontes é hierarquicamente superior à outra para explicar o Brasil, e que elas têm que funcionar todas juntas, né? Nós tínhamos um governo árabe, tivemos um governo árabe em Portugal, não foi por pouco tempo, foi por 500 anos. Coisas que acontecem durante 500 anos devem ter repercutido na história, né? Nós havemos, né, de considerar aqui, né? Então, né, por haver esse regime centralizado de poder, né, tinha um califado central, tinha um califado que era o do Maghreb, né, que pegava o norte da África, e tinha o califado de Córdoba, que era basicamente Portugal e Espanha, e ali um pedaço do Marrocos. E hoje é o Marrocos. Então vocês vão ver, né, que esse califado foi substituído quando houve uma revolução popular em Portugal que expulsou os árabes e introduziu a primeira monarquia absolutista da Europa, no final do século XII. Então vocês vão ver, né, e essa, né, é a grande verificação, né, que em Portugal não houve tempo para se desenvolver o feudalismo. Se passou de um regime que o resto da Europa não conhecia, que era, né, no caso, a administração árabe, para um modelo de centralização monárquica fundada no domínio eminente. O domínio eminente era o poder do rei dispor sobre as coisas que havia no seu território. O que é que isso significa? Significa que a propriedade privada num país como Portugal surgiu da vontade real, ou do reconhecimento real. Não houve a experiência do surgimento da propriedade privada e da acumulação de recursos através do comércio realizado entre os feudos, que fez surgir a burguesia e o prestígio da propriedade privada em países como a França, a Alemanha e a Inglaterra. Tudo nosso foi, né, estatizado. Ou seja, o patrimonialismo foi, entre nós, uma característica mais marcante e radical do que em outras experiências. O que não significa absolutamente que não tenha havido patrimonialismo na França, na Alemanha e na Inglaterra, porque claro que houve. Uma das causas mais incríveis, né, mais notáveis da Revolução Francesa foi justamente a grande venda de cargos que Luís XVI procurou fazer em 1789 para financiar a França, que estava quebrada. Então ele vendeu uma quantidade de cargos públicos que escandalizou a população. Mas, no nosso caso, né, na Península Ibérica, e marcadamente no caso português, nós tivemos uma unificação precoce do trono, não tivemos feudalismo, e isso afetou a ideia de iniciativa privada, né, e, vamos dizer, fez mais forte, né, mais presente a administração pública. Na época, né, reunindo, né, por conta do Estado e a Igreja serem unificados, né,
relações jurídicas de direito administrativo e relações jurídicas de direito canônico. Daí o verso muito conhecido, que resume a empreitada dos descobrimentos, dizendo que Portugal trazia a fé como espada e a espada como fé. A cruz e a espada eram mais ou menos a mesma coisa naquela altura dos acontecimentos, e fazia com que o critério de igualdade não existisse. Existia na medida em que os portugueses eram todos súditos do rei. Mas nas relações jurídicas do Estado português com esses súditos, não havia um critério de igualdade. Havia, por outro lado, um critério de desigualdade, que era o critério de ser amigo do rei, de ser favorecido pelo rei, de ter acesso àquilo que o direito das ordenações chamava de prebendas realengas. Prebendas realengas, prendas do rei, presentes do rei, as outorgas que só o rei poderia dar. É um critério que vai distinguindo as pessoas, criando hierarquia entre as pessoas. A sociedade é hierárquica, a sociedade é patriarcal, no ambiente em que o Estado é patrimonialista. Nós vamos ver consequências incríveis dessas ideias, o sexismo, o machismo, o racismo, atingirem a sociedade já no século XIX, no século XX, mas as bases estão aí. E a confusão permanente do público e do privado. Quando se confunde o público e o privado, se cria o ambiente em que viceja a desigualdade, do ponto de vista público. Quando vocês observam, mais uma vez voltando ao voto, a caracterização da igualdade e da desigualdade, vocês veem que se fala ali igualdade formal e igualdade material. Quando a gente pega o caput do artigo 37 da Constituição, vocês vêm lá falar em impessoalidade como um dos princípios constitucionais da administração pública e assim um dos princípios gerais do direito administrativo. A impessoalidade é a isonomia aplicada à administração pública. Logo, a impessoalidade parte do pressuposto que toda igualdade no âmbito da administração pública deve ser praticada materialmente. E assim, é impossível supor a confusão entre o público e o privado, se o trato é impessoal. E vocês vão ver no princípio da impessoalidade uma certa resposta histórica a essa perspectiva patrimonialista da administração pública brasileira. Eu falava aqui que a esse tempo funcionavam juntos o que seria um pré-direito administrativo, um proto-direito administrativo, para nós não brigarmos com ninguém e dizermos que o direito administrativo existiria realmente nesse tempo. Vamos falar assim, vamos dizer que era um direito administrativo anterior, era um pré-direito administrativo, mas que havia relações jurídicas entre o Estado e as pessoas, claro que havia, e havia normas que regiam, que regulavam essas relações jurídicas. E essas normas hoje seriam reconhecidas como de direito administrativo. Mas havia, nessa confusão patrimonialista, o direito canônico, as relações jurídicas de direito canônico. Houve, por exemplo, ação intensa da Inquisição no Brasil na formação do Estado brasileiro no século XVI. Não sei se vocês têm notícia disso. Um dos processos célebres da Inquisição foi contra uma mulher, a Branca Dias. Mas um dos processos que eu chamaria a atenção de vocês
foi contra o donatário da capitania de Porto Seguro, Pedro Torinho. Né? Vocês sabem que, né, a primeira tentativa de organização administrativa e de exploração do Brasil, de maneira organizada, né, foi o regime das capitanias hereditárias. Uma espécie de concessionário, que era o donatário, que tinha um prazo para obter determinadas condições de prosperidade, que era a condição resolutiva. Então, vocês vejam que era uma propriedade que funcionava sob condição resolutiva e sob termo. Né? As duas hipóteses aqui estão previstas. Né? Mas, né, feita essa digressão, um dos donatários era Pedro Torinho. E o Pedro Torinho queria fazer a sua capitania prosperar. Né? E havia, naquele momento, né, uma grande quantidade de dias santos. E a cada dia santo, né, correspondia uma festa. E o Pedro Torinho, querendo fazer na época, ainda não havia grande escravidão negra, né, escravos índios trabalharem, né, e começou a desqualificar os santos, de maneira a reduzir as festas, né, e aumentar os dias de trabalho. E aí começou a falar coisas desagradáveis, inconvenientes sobre a vida e a reputação dos santos. Aquilo chegou ao padre inquisidor e instauraram um processo contra o Pedro Torinho. Né? E o Pedro Torinho começou a se defender, se defendeu, e aquilo poderia dar fogueira. Ele falou coisas graves dos santos. Mas a Inquisição acabou compreendendo que ele tinha, né, uma boa inspiração, que era colocar o gentio para trabalhar. Então considerou ele herege diletante. Tem explicação para tudo. O indivíduo, né, que seria, né, herege recreativo, por assim dizer, né? E aí deu uma punição leve lá para ele, né? Deve ter mandado ele pagar umas cestas básicas, varrer uma pracinha. E aí o Pedro Torinho se livrou, né? Vocês notem que isso é o quê? Essa é a hierarquização das relações sociais. Não aconteceu com Pedro Torinho o que aconteceu com Branca Dias, que foi considerada bruxa e acabou. Por quê? Porque ela não tinha nenhuma, né, nenhuma alegação econômica suficiente, né, para justificar a sua heresia. Então a heresia de rico era uma heresia diletante. A heresia de branco era heresia diletante. A heresia de quem queria botar o índio para trabalhar, né, era heresia diletante. Essas, né, questões se acirram, evidentemente, com a escravidão negra. A tentativa da escravização do índio deu errado e acabou, né, no momento em que houve uma célebre interpretação do direito canônico, feita por um padre famoso chamado Bartolomé de las Casas, jesuíta, que teve uma interpretação muito bonita do ponto de vista filosófico, ao constatar que o índio tinha alma, mas que teve consequências trágicas para todos. Ele disse que o índio tinha alma, por isso não podia ser escravizado. Não podendo ser escravizado, não participava do processo produtivo. Não participava do processo produtivo, ele ia ser o quê? Morto. E quem ia ser escravizado era o negro. E se o índio tinha alma, ao contrário do senso, o negro não tinha. Então ficou ruim para todo mundo. Um não tinha alma, não era filho de Deus, e o outro foi morto por causa disso. E aí nós passamos a ter uma sociedade na qual vigia o pressuposto da desigualdade. Por quê? Porque a maior parte da nossa população era de negros e de índios. Ou seja, um era, né, ontologicamente excluído. Né? Ontologia é uma categoria que a gente deve à tradição hegeliano-marxista. Né? Quando a gente fala em ontologia, a gente quer revelar aquilo que corresponde ao que é essencial. Aquele núcleo central essencial que vai revelar outras coisas. Né? Por isso, né, eu falei, está, né, na ontologia, né, da desigualdade a ideia de que nós tínhamos uma maioria negra e índia. Uma ampla maioria, uma
né? Vocês imaginem quantos índios havia no Brasil quando, né, essa afirmação do Padre Las Casas, lá, que é do final do século XVI, né, foi afirmada. E vocês vão ver, né, nesse, né, diapasão, que até 1851, quando acaba o tráfico negreiro, entrarão no Brasil mais ou menos 10 milhões de negros. Vocês vão ter, né? E o amigo Paulo, né, com muita precisão, vai indicar o grande valor do Brasil colônia não foi o gado, não foi a cana, não foi o café, não foi sequer o ouro, foi o negro. E aí nós podemos tirar uma outra conclusão. A acumulação primitiva de capital no Brasil se deu a partir, né, dessa commodity humana, da, né, propriedade de negro. Se vocês forem ao Museu Histórico Brasileiro, vocês verão em contrapartida, né, os atos do imperador, né, aí já no Império, e nós tivemos essa diferença, inclusive em relação às outras colônias, as ex-colônias todas que se emanciparam no início do século XIX. Só o Brasil constituiu, né, um império que era de alguma maneira sucessor da metrópole. Por isso é que na Constituição de 1824 era fácil ter escravidão, ter o dote das princesas, ter todos os institutos do patrimonialismo, como, né, traduções do domínio eminente, resumidos numa coisa que era poder moderador. E assim, né, nós temos, né, como eu dizia, uma fidalguia. São 286 famílias que existiam, né, no Brasil na metade do século XIX, reconhecidas como fidalgas. Era a contrapartida hierárquica. Eu cito muitas vezes, né, uma obra do meu trisavô, que é a fundação de uma fazenda de café na província fluminense, que é uma dessas pessoas. E, né, eram, né, feitas da elite pela vontade do rei, prestando serviços normalmente relacionados, né, com, né, a grande propriedade de terra e com o exercício intensivo das suas qualidades de senhor de escravo. Essa foi a acumulação primitiva no Brasil. Proveio daí. E quando nós, né, verificamos o regime jurídico completo, né, da Constituição de 1824, vocês vão ver que o nosso país começa, né, e se edifica sob a égide da desigualdade. Todas as outras questões do liberalismo burguês eram, de alguma maneira, contempladas na Constituição. Tinha separação de poderes, tinha parlamento, tinha uma certa descentralização, tinha mecanismos de controle, tinha poder judiciário, mas tinha escravidão. Como havia Constituição e escravidão? Constituição e nobreza. E como havia, né, um sistema econômico que fundava na escravidão a acumulação primitiva. Daí nós podemos ver que o sistema financeiro, né, as primeiras manufaturas que deram origem à industrialização do Brasil, os primeiros empreendimentos econômicos nas cidades, tudo isso fez parte, né, desse repertório de acumulação, ou seja, tudo isso foi construído através da escravidão. Todo o patrimônio religioso também. E todas as obras públicas que foram feitas no Brasil até o século XIX. E do outro lado, as 286 famílias. Que eram, né, começavam pela sua alimentação, né, esse processo de expropriação. Outro dia me fizeram uma pergunta provocativa sobre a elite branca, né? Se eu acreditava que existia uma elite branca, eu disse, acredito, foi aquele que foi criado no século XIX a leite de negra.
a elite branca do Brasil. Que tinham, né, ambas direitos. Então, a partir desse momento, nós vemos a intensificação da desigualdade. Né? Se nós pegarmos o exemplo da sociedade brasileira, nós não temos lá o 1789 maravilhoso, né? Que foi colocado para sempre nas telas, né, pelo grande Delacroix, né, que é, né, a liberdade guiando o povo. Né? É a figura de Mariana. Né? Minha filha se chama Mariana por causa dela, com a bandeira tricolor da França, né? Com a sua simbologia. Né? A fraternidade é vermelha, a liberdade é azul e a igualdade é branca. Né? No Brasil, a igualdade é negra. Se nós tivéssemos que fazer essa bandeira, a igualdade já não poderia ser branca, já seria de mau gosto dizer que a igualdade é branca. Não é verdade? A igualdade não é branca no Brasil. Por isso, né, nós temos, né, uma origem diferente, não podemos dizer que tenhamos, né, um direito administrativo francês, que tenha surgido lá no momento, né, em que o Conselho de Estado passou a controlar os atos administrativos. Para nós, né, explicarmos as relações no Brasil entre direito administrativo e direito constitucional, a grande categoria explicativa do direito constitucional não é a separação de poderes, como nós vemos muitas vezes os livros explicarem. Né? Quando nós consideramos que havia separação de poderes, havia o direito do poder executivo, que é o direito administrativo. Só que antes só havia poder executivo e, logicamente, havia direito administrativo. O Conselho de Estado francês passou a controlar os atos administrativos na França quando já existia há 200 anos. A Revolução, nas suas contradições, não foi capaz de criar um outro órgão, foi lançar a mão do Conselho de Estado. E assim surgiu o direito administrativo com base nas interpretações do Conselho de Estado. Mas havia alguma coisa antes. Mas no nosso caso só havia alguma coisa antes. É muito impactante no Brasil, né, a origem da desigualdade, né, criada pelas estruturas administrativas do Reino Português e depois do Império do Brasil. Por isso que a separação de poderes pura e simplesmente não explica essa pré-existência do direito administrativo, nem uma ruptura que marcasse o momento em que direito administrativo passou a ser uma parte do direito constitucional. Na DPF 186, né, o que se cogitava era a constitucionalidade de atos administrativos praticados pelo Conselho Universitário da Universidade de Brasília. Então, nesse caso, a administração cumpriu diretamente a Constituição. É importante, por exemplo, vocês, né, pensarem nessa hipótese, que é a hipótese que é contemplada no caso do vestibular, e a outra hipótese, que é, né, ainda não julgada, né, de ingresso no serviço público pelo sistema de cotas. A Constituição não exige um vestibular, mas a Constituição exige uma lei, né, para que haja acesso ao serviço público. Por isso que, neste caso, é necessária a edição de uma lei, como foi feito no caso federal, como já havia no estado do Rio de Janeiro, como há em vários estados e municípios. Mas para outro tipo de ação afirmativa, em que a Constituição não exija diretamente uma lei, não é necessário uma lei. Essa é uma grande consequência dessa opinião emitida pelo ministro Marco Aurélio no curso, né, do julgamento da DPF 186 e dos outros processos conexos. Eu chamo a atenção de vocês nisso quando estava falando de alguma coisa bastante remota. Por quê? Porque, né, nós estamos falando da relação entre direito constitucional e direito administrativo, né, no plano da história constitucional brasileira. E estamos vendo que, né, se a supremacia da Constituição era um pressuposto, né,
ela nunca foi praticada em relação à administração pública. Miguel Seabra Fagundes, um dos grandes juristas brasileiros, um dos grandes administrativistas brasileiros, que me influenciou muito, dizendo, né, que a Constituição, ele dizia, né, ao contrário, né, daquela premissa do Francisco Campos, né, de que a Constituição passa e a administração fica, ele dizia que num país como o Brasil, a Constituição é subversiva para a administração. E era realmente subversiva, né? Só se pensar que as pessoas eram iguais perante a lei, já era um dado de subversão para a administração pública. Se nós pensarmos, né, no final do século XIX, né, nós vamos ver que em 1850, eu falei da abolição do tráfico, né, 1851. Praticamente junto com a abolição do tráfico foi aprovada a Lei 601. A Lei 601 instituía o regime de terras no Brasil e adota pela primeira vez um sistema de registro. O que essa lei faz é, em matéria de propriedade, acabar com o antigo regime do domínio eminente. Então, proprietário não era mais quem o imperador, no caso, queria. Proprietário era quem tinha o registro, né? Quem conseguiu obter o registro no Brasil do meio do século XIX. Né? Foi uma forma de ratificar aquelas 286 famílias. Por quê? Porque em 1850 não podiam adquirir a propriedade, nem negros, nem índios. Então, mais de 90% da população brasileira foi excluída do acesso à terra. E, de outro lado, foi introduzida, né, a colonização no Brasil com os projetos de imigração. Então, a terra que não fosse destinada àquelas 286 famílias, ou 300 famílias, ou 400 famílias, né, nós podíamos pensar assim, que devia ter um pouco mais de proprietário, porque não era nobre, né, não passava muito disso. Eram quem? Eram, né, os imigrantes, que viriam para o Brasil ocupar lotes de terra em determinadas circunstâncias. Não houve, né, a possibilidade, por exemplo, da regularização do território quilombola. Havia, né, no Brasil desse tempo, muito mais terras ocupadas por aldeias indígenas e quilombolas somados do que terras cultivadas por fazendas. E essas pessoas foram excluídas do acesso. Então nós temos uma marca de desigualdade, e é por isso que hoje o artigo 68 do Ato das Jurisdições Transitórias veio regularizar as terras dos quilombolas. E de outro lado, o artigo 231 da Constituição considera as terras dos índios propriedade da União. Que foi uma forma de tornar essa propriedade reconhecida e de alguma maneira recuperada no tempo. Então, quando nós, por exemplo, discutimos a questão quilombola, e muito se utiliza, e é claro que o argumento é poderoso, de cunho antropológico, sociológico, mas vocês não podem perder de vista esse argumento de cunho econômico. Houve uma expropriação. Por quê? Porque negros e índios não podiam praticar a ação de usucapião, porque não eram sujeitos de direito. Uma exclusão simples, é como apertar um botão. Isso gera, né, centenas e centenas e centenas de anos de desigualdade, o mecanismo de registro. Para negros e índios era melhor o domínio eminente. Né, porque o rei podia... a lei 601. Do nosso pessoal negro, né? Pois é, todo mundo estudar a lei 601 e saber, né? É para fazer trabalho de final de curso, sabe? Quem for fazer mestrado, sabe? São temas importantes de serem trabalhados no direito brasileiro, né? Esses reflexos poderosos que a lei 601 teve na origem da desigualdade. E assim, no fundamento, né, do que nós estamos trabalhando, as relações entre o direito constitucional e o direito administrativo. Quando nós pensamos na necessidade de ações afirmativas, né, claro, nós sabemos que elas vêm, né, de questões que são econômicas, que são sociais, que são antropológicas, né, mas se nós fôssemos reduzir a questão jurídica,
né? Se a ação afirmativa fosse só um problema jurídico, seria um problema de o direito administrativo subverter o direito constitucional. E assim não realizar a igualdade que ele preconiza. Quando nós falamos, né, e o acordo é recorrente de tratar disso, né, a distinção entre igualdade material e igualdade formal. Só a Constituição de 88 deu o mecanismo definitivo para que essa questão pudesse ser tratada. E assim nós temos que interpretar os princípios constitucionais da administração pública segundo, né, esses critérios maiores. Quando vocês veem o artigo 37 da Constituição vigente atualmente, né, vocês veem ali princípios constitucionais da administração pública. Né? E é aí que entra definitivamente o critério da supremacia da Constituição no direito administrativo. Por quê? Eles são princípios, né, se nós formos, né, utilizar uma classificação comum, né, que categoriza os princípios na Constituição, né, existem princípios fundamentais, existem princípios setoriais. Em relação ao direito administrativo, né, aqueles princípios são princípios gerais. Eles criam a ciência. Mas em relação ao direito constitucional, eles são princípios setoriais. Por quê? Porque a administração pública é um aspecto, é um setor dentro de um sistema maior. Então, quando a Constituição de 88 introduziu os princípios constitucionais da administração pública, né, e daí a importância da existência de princípios, que são normas, como vocês sabem, de alto grau de abstração. Né? Por que é alto grau de abstração? Porque elas não concretizam, elas não fulanizam, elas não individualizam. Né? O Miguel Seabra Fagundes, que eu citei aqui, né, ele tinha uma frase formidável sobre o que era o ato administrativo. Ele dizia, é uma tarefa individualizadora. Né? É isso que a administração pública faz, ela individualiza, ela concretiza. Né? Ela traz, né, para uma relação, né, em que alguém quer alguma coisa. Você quer água na sua casa, é uma relação jurídica com a administração pública. Você quer que tire o lixo da sua porta, é uma relação jurídica com a administração pública. Você quer ingressar no serviço público, é uma relação jurídica com a administração pública, e assim sucessivamente. Né? A importância foi dizer que todas essas relações jurídicas obedecem a valores abstratos. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade. Mas esses valores abstratos, eles são a um só tempo domínio do direito administrativo e do direito constitucional, porque estão na Constituição. E para o direito constitucional, eles se desdobram de outros valores. Quando a gente pensa na legalidade do artigo 37, ela é um desdobramento da legalidade em sentido geral. Por isso a gente fala juridicidade mais do que legalidade. Quando a gente fala em impessoalidade, nós estamos desdobrando ideias como a república, como a isonomia. Quando se fala em moralidade, mais uma vez nós vamos à ideia de república, à ideia de democracia, que é a moralidade coletiva. Quando a gente fala em eficiência também, né, é a possibilidade do Estado realizar de modo mais profundo, né, de modo com uma relação custo-benefício, com uma relação de meio e fim, melhor aquilo que lhe é proposto fazer, né, aquilo que é da sua competência. Então, vocês vão ver, né, que quando o princípio é setorial, é porque ele desdobra o conteúdo do princípio fundamental. Então, dessa maneira, os princípios da administração pública são desdobramentos desses princípios fundamentais. E assim a administração pública, a partir de 1988, fica definitivamente amarrada à Constituição. Então é porque havia separação de poderes? Não, separação de poderes tem desde 1824. É porque se encontrou uma fórmula decisiva de aplicar a supremacia da Constituição à administração pública. Não há fuga. Os episódios da revolta da vacina, né,
marcam, por sua vez, o desrespeito a essas comunidades como locais idôneos de moradia, né? Surge uma figura que é tão importante no mundo civil quanto o João Cândido foi no mundo militar, que é o Prata Preta, né? Que é um grande capoeirista da Gamboa, que de alguma maneira foi o líder da revolta da vacina, o líder popular da revolta da vacina. A revolta da vacina é muito importante para o direito administrativo. É a primeira vez que atos de regulação são baixados diretamente, sem lei, para que se pudesse controlar a saúde pública. E é a primeira vez que a saúde pública é examinada como realmente uma questão coletiva, né? Um direito afirmado coletivamente, né? A saúde pública era uma coisa que não se cuidava, né? A urbanização fez, né, aparecer o problema da saúde pública. Mas nesse, né, vocês sabem, esse é um detalhe importante, né? Não é exatamente no centro da nossa conversa aqui. O Brasil, junto com o Japão, foram os países que no século XX tiveram a maior urbanização. Então, quando nós pensamos assim, o Brasil, né, lá em 1900, né, tinha mais de 70% da população vivendo no campo. Hoje é o contrário. Hoje tem perto de 20% da população vivendo no campo. Enquanto, né, o direito administrativo vicejou nesse ambiente da urbanização. Por quê? Porque muito mais intensas e muito mais frequentes foram as relações jurídicas entre o Estado e os cidadãos. E, né, cada vez que as cidades cresciam, né, se multiplicavam quem? Os excluídos. Todas as cidades brasileiras, né, foram construídas com os serviços públicos, né, sendo oferecidos primeiro para os ricos, depois para os pobres, primeiro para o centro, depois para a periferia. As obras que atingiam a periferia, normalmente com aquele sentido de especulação, né? Então você levava a linha do trem, o terreno valorizava, né? Aí o que era fazenda virava loteamento, né? O capitalismo inventou dois grandes negócios, né, que foram sucessivos ao fim da escravidão. Foi, né, o loteamento da fazenda e depois a criação de solo. A criação de solo é o maior negócio inventado pelo capitalismo. É você ter 500 metros quadrados e construir 10 mil. Não há, né, nada que renda mais dinheiro. Nem lícito, nem ilícito. O cara pode ter uma refinaria de droga que não vale você construir 50 andares. Então é impressionante, né, o que foi criado, né? Isso e que em normas que eram de direito administrativo, antes exclusivamente. Depois se transformaram em normas de direito urbanístico, em normas de direito ambiental. Mas quando surgiu o direito urbanístico, surgiu o direito ambiental, o mal estava feito, né? Os serviços públicos eram mais precários, né, para os mais pobres, as pessoas não tinham acesso à habitação, as pessoas não tinham acesso, né, sequer a condições dignas de moradia. Então, e não tiveram acesso, né, fundamentalmente à educação e à saúde, gerando, né, uma desigualdade específica no caso da educação que vem desaguar no sistema de cotas. Aí foi mais uma vez o direito administrativo deixando de realizar, né, o que desde a Constituição de 1934 já era enunciado como direitos. Direitos culturais, direitos educacionais, que já estavam previstos, mas que não eram realizados. Só a Constituição de 88, como eu vinha mostrando para vocês, teve um repertório jurídico suficiente para resolver essa questão. Porque só na Constituição de 1988 nós tivemos, né, um fundamento completo para dizer que só existe igualdade em sentido material. Eu vou deixar para vocês aqui esse tipo de provocação, né, que é a provocação que surge, né, quando nós lemos muito no acórdão essa distinção entre igualdade formal e igualdade material, né, para afirmar que existe igualdade material, né? O que a gente deve pensar é o seguinte: será que existe igualdade em sentido formal? O que significa
significa ser formalmente igual ao outro. Não significa absolutamente nada, isso é irrelevante para o direito. É claro que as pessoas são todas iguais. O que é importante é que elas sejam materialmente todas iguais. Perde completamente o sentido e a razão nós pensarmos na igualdade, né, nessa acepção meramente formal. O que seria a acepção meramente formal? Seria naquelas formulações, né, que nós vimos aqui na história das religiões, somos todos iguais perante Deus. Né? Somos todos iguais para entrar na fila. Né? Somos todos iguais na hora de votar. Somos todos iguais na hora de tirar o documento de identidade. Não. Não precisa de formulação de igualdade nesses momentos em que normalmente se utiliza o critério de igualdade formal. O critério de isonomia é importante, né, na hora da sua formulação material. E o critério da isonomia é importante na hora da aplicação pela administração pública daquilo que provém da lei. Isso mostra o quê? Esse repertório de ações afirmativas ao contrário que nós vemos. Senão, nada disso teria acontecido. Há um exemplo, né, que é um exemplo que eu muito trabalho, que é o exemplo da autodeclaração. A autodeclaração não pode ser realizada pura e simplesmente na internet. Ela tem que ou ser confirmada, como foi no caso de vocês, né, ou tem que ser presencial, como foi em outros casos. Casos em que, como no nosso aqui, nós podemos observar com alegria, né, Frei Davi, não há fraude nenhuma. Porque é impossível a fraude. Porque a regra administrativa se compatibilizou com a Constituição. Houve, né, uma vontade da administração pública de cumprir a Constituição. Porque não é preciso ter nenhuma inteligência superior, né, a fazer muita reflexão para chegar num critério que não tenha fraude. Então essa, né, seria, né, uma das, né, muitas e muitas questões que conduzem a administração a conspirar contra a administração. Outro dia, eu, sobre um candidato, que eu não vou dizer o nome, dizia eu que não ia votar nele, né, porque ele queria baixar a menoridade penal. E aí eu disse como argumento, eu querendo botar os meninos na faculdade, ele querendo botar na cadeia, veja só se eu posso votar no homem desse. Né? Mas o fato, né? Mas o fato não é esse, né? Aí me disseram, não, mas né? Só em determinados casos, só, né? O adolescente que for absolutamente tarado, fizer um monte de crime, der um monte de facadas, fizer não sei o que, sei lá, eu digo, não. Eu disse, você é ingênuo. A lei penal não é feita por juiz. A lei penal é feita para a polícia. Dizer que, né, o adolescente pode ser, de alguma maneira, preso, é dizer que a polícia pode revistar todos os adolescentes para saber se ele é aquele que deve ser preso. E uma das raras coisas que no Brasil, né, que virou até um adjetivo interessante, que é o de menor, né? Uma das raras coisas que convencem um policial a não cometer uma brutalidade, quer dizer, eu sou de menor, acaba. Não pode acabar. E isso é o quê? Quando a gente, né, admite que no Brasil a lei penal é feita para a polícia, é porque a polícia faz parte da administração. E a administração desacata a Constituição. Com o critério de desigualdade que é praticado dentro da administração. Porque eu não sofro revistas policiais desde que tenho 18 anos de idade. Eu não sou nem tão branco assim. Vocês imaginam. Por isso, é que o tema de hoje se refere expressamente ao que se comentou na DPF 186. Porque na DPF 186 se unifica o direito constitucional com o direito administrativo. E mostra que os critérios do direito constitucional são obrigatórios para o direito administrativo e acabou. Por quê? Porque trata do ponto fundamental do desacato da administração à Constituição. Quando, né, o Francisco Campos, né, para voltar ao início, disse, né, que a administração ficava, né, que a Constituição passava,
Ela ficava porque ela perpetuava a desigualdade. Porque quem perpetua a desigualdade é quem exerce o poder. E o grande poder é o poder de conduzir o outro à desigualdade. É fazer do outro desigual. Vocês já pensaram nisso? Para que serve o poder? Na perspectiva do exercício do poder, né? Das dominações de classe, hoje nós não podemos mais falar claramente da dominação de classe, de uma classe sobre outra, que é um problema e não uma solução, porque se diluiu esse controle, mas de qualquer maneira ele existe. Ele existe para quê? Para discriminar, para privilegiar. Às vezes a gente não pensa, né? A gente pensa só naquilo que é formalmente discriminatório, né? A lei de terras de 601, ela não falava que os escravos não podiam ser proprietários, nem que os índios não podiam ser proprietários. Ela fazia o contrário, ela criava o privilégio. Criando o privilégio se cria a discriminação. A grande questão é que a nossa Constituição, e eu já chamei a atenção de vocês para esse artigo, e talvez nesse momento vocês não tenham pensado na profundidade dele. A grande cláusula não é dizer todos são iguais perante a lei. É dizer que é um objetivo da República reduzir a desigualdade. Por quê? Porque nesse momento, pela primeira vez na nossa história constitucional, o Constituinte reconheceu que a sociedade é desigual, que existe desigualdade no Brasil e logo não existe igualdade formal. As pessoas são desiguais. Por isso a República tem que igualá-las. Quem é a República que iguala? Qual é o aspecto da República que iguala? Qual é a função da República que iguala? É a administração pública, que concretiza o Estado, que estabelece essas relações jurídicas nas quais se transfere bens, se transfere serviços, se transfere recursos de umas pessoas para as outras. Eu falei ontem para um grande empresário amigo meu, que ele perguntar, você vai querer que seu filho vá no médico que estudou pelo sistema de cotas? Eu disse, vou. Mas devo dizer para você uma coisa muito pior, que você está gastando, né, coisa que você não gosta, uma fortuna com uma coisa que é uma fraude. Eu disse, o quê? A educação de seus filhos. Você gasta 60 a 70 mil reais por ano com a educação de seus filhos em colégios que não vão ensinar nada de útil para eles, porque eles entram na faculdade e tiram nota mais baixa do que quem fez sistema de cotas, que não teve professor, que não teve a mesma tamanho da aula. O sistema de cotas, ele desmoraliza o ensino médio tradicional. As pessoas estão pagando uma fortuna para aprender coisas inúteis. Porque eu sou professor desses meninos e vejo que eles não têm diferença nenhuma. Não são melhor formados. Não aprenderam aquilo que os pais tinham a expectativa que aprendessem. E agora ainda tem esse discurso mais acanalhado ainda, que é de botar a culpa no sistema de cotas. Devia pedir desculpa para os pais, dizer, não, eu vou dar mais aula, né, eu vou fazer aqui do seu filho um gênio, eu vou fazer qualquer... Não! Não se pode, não pode ter uma mínima competição. A mais suave competição desmoraliza o sistema. É uma fraude, um estelionato. Por isso, alguns até ensinaram a fraudar. Que já estão fraudando, né? Então é bastante fácil atingir a fraude. Então eu quero que vocês, né, nesse momento, né, e até já que eu vou falar dele, né, um grande psicanalista, né, intérprete e em algum momento crítico de Freud, Jacques Lacan, uma das características do direito do nosso tempo é que ele não é mais positivista, né, não trabalha mais exclusivamente com o que fosse um objeto jurídico, né? O Lacan, ele terminava assim as sessões dele, né, com uma palavra que ele dizia que era uma palavra-chave. Por isso, ao contrário do Freud, que tinha um tempo de 50 minutos de sessão, a sessão dele, né, tinha um tempo variado. Dá aquela palavra-chave, ele manda a pessoa embora, ela refletindo naquilo, né? Então, né, o Lacan trabalhava com uma ideia de sujeito, né, que era o autor da sua história, né? E o outro que era o oponente, né, sempre a alteridade, seria o carrasco,
né, em relação a um objeto. Né? Se a gente pudesse, né, traduzir isso, e tem um grande cientista político que traz isso para a política, que se chama Slavoj Zizek, que vocês devem, né, Z-I-Z-E-K, Zizek, vocês devem ler obras dele. Né? Então, o direito administrativo e o direito constitucional vivem essa dualidade, né? De ter né, ser o autor, o constitucional, e o administrativo ser o carrasco. Se ele for o carrasco da igualdade, não haverá possibilidade. E aí, a frase lacaniana, para vocês refletirem, né, que será que o direito administrativo finalmente deixou de ser o carrasco da igualdade? É para vocês pensarem, e eu mais uma vez afirmo, a minha alegria de estar aqui com vocês, é ser um dia histórico para a Procuradoria-Geral do Estado. Vocês, né, eu sempre digo, a ação afirmativa é importante para as elites, a ação afirmativa é importante para os brancos, e a presença de vocês aqui é muito mais importante para o futuro da Procuradoria-Geral do Estado do que talvez o futuro da Procuradoria-Geral do Estado possa ser importante para vocês. Muito obrigado a vocês.